Parabéns a vocês, são os nossos corajosos que vieram para o culto desta noite. Não é tão comum, se você observar, a maioria das igrejas não está fazendo culto hoje à noite, porque fizeram na última noite a passagem de ano, e daí decidiram não fazer. Mas a gente acha que é sempre bom estarmos aqui, não é não, gente? O que vocês acham? Então, a gente quer começar esse ano, e ontem ainda era o ano passado, e hoje já é o ano novo, e é muito bom a gente poder começar o ano, nos reunindo como igreja, como família de Deus, podendo cultuar. Então eu quero dar boas-vindas a vocês, dizer que nós recebemos vocês com muita alegria aqui nesta noite. Nós temos aqui entre nós pessoas que não pertencem a essa igreja, são de alguma outra igreja, ou ainda não pertence a uma igreja propriamente. Eu vou pedir para você ficar em pé. Temos visitantes aqui entre nós, pode ficar em pé, por favor. Onde você está? Pode se levantar. Isso, temos várias pessoas. Você está aí pertinho, você pode cumprimentar essa pessoa que se levantou aí perto de você? Estenda a sua mão, diga que ela ou ele, muito bem-vindo aqui entre nós. Nossa igreja se sente muito feliz em receber a presença e a participação de vocês, tá bem? Muito obrigado pela presença. Quando a gente termina esse culto, daqui a pouco, se você quiser, você pode dar uma passadinha na primeira porta, naquela entrada ali, é a nossa sala VIP, onde você vai receber uma lembrancinha, um mimo da nossa igreja, para marcar a sua visita aqui, se você está vindo aqui pela primeira vez, tá bem? Eu quero saudar também o pessoal que está acompanhando esse culto pela internet. Eu sei que há muitas pessoas que estão assistindo, não estão aqui presencialmente, mas estão acompanhando esse culto através da internet, e eu quero dizer que estamos muito contentes em ter a sua participação com a gente. Nesse culto, excepcionalmente, nós não temos atividade para as crianças, e também não temos também aquele boletim que geralmente é feito para as crianças. Então, se você tem crianças com você, naturalmente ela precisa permanecer aí ao seu lado, e você pode ajudá-la também, como já está fazendo à medida em que nós avançamos nesse culto. Queridos, eu quero dar uma palavra para você, dizendo sobre a minha presença aqui, que se tornará mais frequente nesses próximos meses. Em outubro, dia 30 de outubro de 2016, eu encerrei um período de liderança nessa igreja, que foi de quase 25 anos, em que caminhamos juntos pela graça de Deus. E eu compreendi que era o tempo de passar a liderança da igreja para uma outra pessoa, como de fato aconteceu nesses últimos 5 anos, com a presença aqui do pastor Eli, da pastora Suene, que tanto nos abençoaram com a presença e com o ministério deles. Naquela ocasião, estou me referindo a outubro de 2016, eu disse a você no culto de despedida que eu estaria por perto, eu não ficaria longe, e de fato tem estado perto, e o que eu quero dizer é que nesses próximos meses eu estarei ainda mais perto, acompanhando a excelente equipe de liderança que nós temos aqui. Essa igreja é uma igreja privilegiadíssima. Nós temos muitos bons líderes entre nós, temos uma equipe enorme de pastores e pastoras que cuidam das nossas células, que pastoreiam o rebanho de Deus, e eu me sinto muito grato a Deus por pertencer a esta igreja e poder participar de alguma forma então da liderança com esses queridos irmãos e irmãs que faz um trabalho tão abençoado aqui entre nós. Eu quero ler a palavra de Deus com vocês nesse primeiro domingo de 2023, no livro de Êxodo, capítulo 14. Se você tem uma Bíblia, eu quero encorajá-la a abrir a sua Bíblia. Êxodo capítulo 14. Eu vou fazer uma leitura um pouco longa aqui, e eu queria que você acompanhasse então essa leitura
Nossa igreja está privilegiando uma versão diferente daquela que eu estou usando aqui. Eu estou usando a NVI, a nova versão internacional. Mas você já sabe que hoje nós temos muitas versões da Bíblia, palavras que são diferentes, mas a Bíblia é a mesma, não é? A palavra de Deus é a mesma, independente do vocabulário que se utiliza. Êxodo capítulo 14, de 10 a 31. Mesmo assentados como vocês estão, eu quero fazer a leitura, e se você acessou no seu aparelho móvel, ou se você tem aí a Bíblia em papel, depois quando a gente terminar a leitura, eu prezaria muito que você mantivesse ainda o texto aí na sua frente, para a gente poder dar uma olhada mais vezes nesta escritura. A narrativa de Êxodo 14, começando no versículo 10, é a seguinte: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Aí no versículo 13 diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Verso 19 prossegue dizendo assim: a seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e sobre seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia,
o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outro à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Você pode dizer amém para essa história? Que história, que história. Você sabe, eu leio essa história e estou consciente de que há muitas pessoas que dizem: isso aqui é uma parábola, isso aqui é uma história com E, não é uma história verdadeira. Mas você sabe, já tem vários anos que eu aprendi a acreditar na Bíblia inteira. Para mim, se está na Bíblia, é verdade. Se está escrito aqui, é porque é verdade. Então, eu estou partindo do princípio nesta noite, de que essa história aconteceu de fato. No versículo 15, que eu estou colocando em destaque, a gente lê assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, siga adiante. Você pode repetir essa frase comigo? Siga adiante. De novo, mais forte. Siga adiante, ou siga em frente. Queridos, o povo de Israel acabara de sair do Egito, onde viveu na escravidão por quase 400 anos. Pela primeira vez, aquela geração de israelitas estava respirando liberdade. Eles estavam começando uma jornada, começando uma caminhada, que os levaria a uma terra prometida por Deus muitos anos atrás, a terra dos seus antepassados, a terra a respeito da qual eles haviam ouvido muitas histórias. Eles mal tinham começado aquela jornada, aquela caminhada, quando eles são surpreendidos com alguma coisa que naturalmente eles não esperavam. Aconteceu o inesperado para eles. Eles perceberam alguma coisa que estava vindo, algo que vinha atrás deles. E o texto vai dizer para a gente claramente: os egípcios estavam vindo com força máxima, liderados pelo próprio faraó, e o propósito do faraó, e o propósito do exército que com ele estava, era recapturar aqueles escravos, levá-los de volta à escravidão no Egito. A gente poderia dizer que nesse momento, aquele povo estava num beco sem saída. Alguma vez você já se sentiu num beco sem saída? Não dá para ir para esse lado, não dá para ir para aquele lado, não dá para voltar e não dá para ir para frente. Nesse momento, os israelitas tinham montanhas de um lado e do outro. Quem conhece a geografia, a topografia daquela região, especialmente quando faz o percurso indo do Egito para o Sinai,
percebe a presença das montanhas. Montanhas de um lado e do outro. Atrás, o exército do faraó. E na frente, o que tinha? O Mar Vermelho. Então, esta é a situação que eles estavam vivendo nesse momento. Eu imagino que alguns deles devem ter olhado um para o outro e falado assim: nós estamos fritos. Não há o que fazer nessa situação. Eles ficaram aterrorizados, o texto vai dizer isso, ficaram apavorados, ficaram com medo. E eles fizeram duas coisas que é o que eles podiam fazer naquele momento. Primeiro, eles clamaram a Deus. Você vê isso aí no versículo 10. Segunda coisa, eles murmuraram contra Moisés. No versículo 11 e verso 11 e verso 12 vai dizer as palavras que eles apresentaram com que eles se dirigiram a Moisés, palavras duríssimas. Não havia túmulos no Egito para nós, você nos trouxe para morrer aqui. Eles foram absolutamente injustos com Moisés, diante de tudo aquilo que Moisés havia feito, e o texto vai mostrar que eles foram sarcásticos. Então, Deus, que é sempre Deus, Ele fala para Moisés. E aí é o verso 15, a palavra de Deus foi essa: por que vocês estão clamando a mim? Diga, Moisés, ao povo que marche, diga ao povo que siga adiante, que vá em frente. Eu acho que alguns falaram: Moisés está doido, Moisés perdeu o juízo, não está vendo que tem o mar ali na frente? Como que a gente vai? Não temos como ir, como é que nós vamos avançar, como é que nós vamos para adiante, se o mar está à nossa frente? Mas foi o que Deus disse: sigam adiante, sigam adiante. Queridos, Deus nunca manda fazer uma coisa sem dar condições para que aquilo seja feito, tá? Presta atenção no que eu estou te falando aqui, porque isso serve para a sua vida. Deus nunca dá uma ordem para nós, que às vezes pode parecer um tanto absurda segundo os nossos critérios, mas se Deus está dizendo: siga adiante, vá em frente, não importa qual é o mar, qual é o obstáculo que está à frente, Deus vai agir. E foi exatamente o que Deus fez aqui. Ele disse para Moisés, claramente, a orientação extremamente clara para Moisés, no versículo 16, aqui está esta palavra: erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, e os israelitas vão atravessar em terra seca. É o que a gente lê aqui no versículo 16. Moisés segue a orientação de Deus, e aquilo que Deus havia falado para ele de fato se cumpre. E aquilo que Moisés disse ao povo, no seu momento em que o povo estava mais apavorado, o Moisés falou para eles claramente: fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Gente, olha que palavra de fé. O mar ainda estava ali, e o Moisés falou assim: nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vocês estão vendo. Por quê? Verso 14 está dizendo: porque o Senhor lutará por vocês, e tudo o que vocês têm que fazer, baixa o facho, acalmem-se, calmem, vocês vão ver o livramento que Deus vai dar para vocês. Você sabe, gente, muitas vezes eu já tenho ouvido essa voz de Deus: pô, calma, por que essa agitação toda? Isso não é o tipo da coisa que você pode resolver, não está nas suas mãos, você não abre o mar. Então fique calmo aí, deixa que Deus vai resolver. Se Deus falou que Ele vai fazer, pode ficar calmo. Fala para a pessoa do seu lado aí: fique calmo, fique calmo. Talvez nesse início de anozinho assim, ninguém esteja precisando
dessa frase, se bem que eu acho que estamos precisando sim. Fique calmo. Aí o que Deus faz? Deus abre o caminho no meio do mar. E é interessante, gente, que Deus não manda eles rodearem o mar, tá? Porque eles podiam dar uma volta bastante longa, mas podiam rodear. Deus não manda rodear, Deus manda atravessar. Deus manda passar no meio do mar. Muitas vezes a gente gostaria que Deus mandasse a gente rodear os problemas da gente, não? Dá uma volta. Mas não é isso, Deus quer que a gente passe no meio, Deus quer que a gente encare. E aí isso me fez lembrar Isaías 43, que diz: quando você atravessar águas profundas, elas não submergirão você. Isaías capítulo 43, versículo 2. Agora eu quero perguntar uma coisa a você: qual é o mar vermelho que está na sua frente hoje? Qual? Qual é o obstáculo que está na sua frente, que é intransponível humanamente falando? Qual é a dificuldade que você está enfrentando, que você olha para você mesmo e diz assim: eu não dou conta, eu não dou conta. É mais ou menos o que Israel estava vivendo ali diante do mar, mais ou menos isso que eles estavam experimentando. Então, sabe de uma coisa? Eu vim aqui hoje à noite para dizer para você o seguinte: siga em frente. Siga em frente, exatamente como aconteceu aqui com esse povo. Independente das circunstâncias, vá adiante. E esse texto tem me ensinado pelo menos 3 lições. O texto e o seu contexto, que, gente, tem me ajudado na minha vida. Porque às vezes há pessoas que acham que o pastor aliás, uma pessoa uma vez veio e falou: pastor, eu quero que você ore por mim, porque você é assim com Deus, né? Gente, eu sou exatamente igual a vocês. Então, enfrento problemas, desafios também, lutas também. E essa história tem me ajudado muitas vezes a fazer o que Israel fez aqui: ir à frente, seguir. Então, há pelo menos três lições que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse texto. E a primeira é essa: siga em frente, ancorado no passado. Siga em frente, ancorado no passado. Você pode repetir essa frase comigo para a gente gravar? Siga em frente, ancorado no passado. Irmãos, é incrível como é que nós temos facilidade em esquecer os feitos de Deus. Não sei você, mas eu de vez em quando, caramba, como é que eu esqueci aquilo? Mas sobretudo quando nós estamos lidando com dificuldades, com questões que nos atormentam às vezes, nós temos tendência de esquecer uma história longa de manifestações da graça de Deus na nossa vida até aquele momento. Sabem, é isso que estava acontecendo com os israelitas, quando eles chegam naquela situação difícil. Como que aquelas pessoas haviam se esquecido do que Deus tinha acabado de fazer no Egito. E, gente, não foi um milagre, nem 2, nem 3, foram 10 milagres que Deus realizou para libertar aquele povo. E agora, naquela situação nova que eles enfrentam, parece que eles se esqueceram completamente daquilo, do que Deus havia feito no passado. A obra extraordinária de Deus, o seu poder revelado de forma assombrosa no Egito. Mas eles tinham também uma bela história remota, uma história de mais adiante. E eles conheciam essa história porque havia a tradição oral em que os pais contavam para os filhos, a história que tem a ver com Abraão, com Isaac, com Jacó. A história de José, lindíssima história de um hebreu que foi vitorioso no Egito. Naquele momento eles não
olharam para o passado, aquilo que Deus já havia feito. Eles tinham um legado histórico, com muitas intervenções de Deus. E eu estou aqui dizendo para você o seguinte: você tem um legado histórico de intervenções de Deus, porque se você não tivesse, você não estaria aqui hoje à noite. Você tem uma história de vida, de manifestações do cuidado, da graça, do favor de Deus, dos milagres de Deus na sua vida, no passado. Então, quando a gente está enfrentando uma dificuldade, enfrentando um problema, como os israelitas ali diante do Mar Vermelho e pressionados pelo exército dos egípcios, aquele é o momento em que eles deviam ter dito: mas Deus já fez tanto, olha o que Deus já fez, Deus vai fazer alguma coisa. Então, o que Deus tem feito na sua vida? Esse passado de realizações de Deus na nossa vida precisa ser a plataforma de onde nós nos lançamos para seguir adiante, para não desanimar, para não desistir, para não recuar. Essa é a nossa plataforma, olhando o passado. E aí eu quero lembrar a você também a história de Davi. Quando Davi estava para enfrentar o gigante Golias, ele foi desestimulado. O próprio rei Saul disse: bom, mas você é praticamente um garoto, você não tem condições de enfrentar esse gigante, esse homem guerreiro, acostumado a guerrear. Sabe o que Davi fez? Davi foi lá na memória dele e falou assim: sabe de uma coisa, quando eu estava lá no campo cuidando das ovelhas do meu pai, muitas vezes veio o urso para pegar, para destruir as ovelhas, veio o leão, e eu enfrentei ambos. Deus me deu vitória sobre eles, sobre o leão, sobre o urso. E olha só o que ele falou: o mesmo Deus que me deu vitória lá, vai me dar vitória aqui. É assim que a gente tem que falar. É assim, com base no passado, ancorados no passado. O Salmo 78 é uma recomendação para que os israelitas contassem para os seus filhos, esses para os seus filhos, aquilo que Deus havia feito. E a palavra ali diz o seguinte: para que eles não esqueçam as obras de Deus, as obras que o Senhor tem feito. Querido, se você está cercado, você está se vendo na frente do mar, como os israelitas, então, olhe para o Deus do passado. Aquilo que Deus fez, Ele fará de novo. Siga em frente. Segunda lição que eu percebo aqui nessa história é que nós devemos seguir em frente acompanhados no presente, sabendo que nós temos companhia no presente. O Deus poderoso que tinha se manifestado lá no Egito, não ficou no Egito, na terra dos faraós, mas ele estava no caminho com o seu povo. É o que a gente percebe. Ele não estava circunscrito à terra dos faraós. Deus estava presente no meio do seu povo ali no deserto. Que sinalizações a gente tem dessa presença de Deus? Você tem aí na sua Bíblia, isso está aqui no texto que a gente leu. Havia uma coluna de nuvem e de fogo, e ela cumpria dois propósitos. A nuvem durante o dia, e você imagine a caminhada no deserto, o sol causticante, uma situação tão complexa. Então, a presença de Deus se revelava através de uma nuvem, que fazia sombra para aquele pessoal andar durante o dia. Aliás, um dia desse, eu saí para caminhar um pouco mais tarde,
e o sol já estava a pino. E eu, branco como sou, tem que tomar cuidado com isso, né? E eu falei, não vou andar hoje, o sol está muito quente. Aí alguma coisa, não, vou sim, não vou, e fui. Eu dei alguns passos, olhei para cima, tinha uma nuvem cobrindo o sol. Coincidência? Pode ser, mas pode não ser também. E aquela nuvem ficou, geralmente a gente olha a nuvem assim, né, Vandinho? Ela vai andando, vai passando, daqui a pouco o sol aparece de novo. Mas aquela nuvem estava muito lenta. O sol só voltou a aparecer quando eu estava quase chegando em casa, depois de caminhar. Eu estou citando isso, gente, sabe por quê? Acho que você conhece um Deus que Ele faz cada mimo com a gente, que a gente fica constrangido, dizendo, Deus não precisava, não precisava fazer isso. Deus fez isso por 40 anos, na história daquele povo. De dia, sol quente, nuvem, e à noite, andando pelo deserto, montando acampamento, desmontando, andando, transitando. Essa nuvem virava uma tocha de fogo e clareava. 40 anos não teve uma noite escura, uma noite sem iluminação vinda do céu. Você pode dar glória a Deus para isso? Claro, a gente dá, mesmo que seja no coração. Deus estava presente ali, gente, não tinha o que questionar, não tinha o que falar, mas será que Ele está? Como não estaria? Mas não é só isso não, o texto vai dizer que o anjo de Deus estava ali também. Eu creio, como alguns, que o anjo de Deus ali é Jesus Cristo. Quando você olha para a separação, por exemplo, das águas, o que separou as águas foi a mão de Moisés estendida, sim ou não? Sim ou não? Não. A Bíblia diz que Deus trouxe um vento oriental, e você imagina que ventania, né, gente? Uma ventania tão forte que ela separou o mar, abriu uma avenida no meio do mar. Não foi a vara nem a mão de Moisés que fez aquilo. As pessoas ali podiam olhar para aquele negócio e talvez, que coisa, que loucura, que doideira isso aqui. Moisés não podia fazer nada. Ele obedeceu a Deus, fazendo o que ele podia fazer, não é, Caião? Ele estendeu a mão, usou a vara, mas quem fez foi Deus. Deus estava presente ali, não tinha dúvidas a respeito disso. A destruição dos egípcios, né? Aliás, acho que você conhece essa história, que alguém estava questionando com um cristão, dizendo assim, você acredita nessa história aí, de que Deus abriu lá o mar vermelho, para aquele povo passar? Aquele mar era uma coisinha de nada, um pinguinho d'água, não dava nem no meio da canela. Aí o cristão falou assim, maravilha, então o milagre é muito maior, que Deus conseguiu afogar o exército egípcio com uma água fraquinha, que não dava nem na canela. Tem jeito não, coisa de Deus é coisa de Deus. Mas, queridos, o que a gente percebe aqui, com tanta clareza, é a presença de Deus. No versículo de número... Bem, para não dizer sobre o pão que caía do céu todo dia, a água tirada da rocha, Deus estava presente ali. Eles estavam sendo acompanhados por Deus. No verso 25, Moisés falou assim, Deus lutará por vocês. E lá no verso 31, não é Moisés que fala não. São os egípcios que diz, Deus está lutando por eles, o testemunho dos inimigos. Mas eu quero ver isso acontecer lá no seu trabalho. Eu quero ver isso acontecer no meio da sua família. Alguém falar assim, esse negócio aí na vida do fulano é coisa de Deus. Porque os inimigos falaram isso aqui a respeito de Israel. É o Deus deles que está lutando por eles. Gente, isso é demais. Isso é bênção. Isso é bênção muito grande. No capítulo 33 de Êxodo, verso 15, Moisés vai dizer o seguinte, Deus, depois daquela crise toda que aconteceu ali,
ele vai dizer para o Senhor assim: Deus, olha, se o Senhor não for conosco, a gente não quer sair daqui não, a gente não vai para frente não. E Jesus falou, gente, em Mateus capítulo 28, verso 20, olha só que coisa: eu estarei com vocês todos os dias. Eu acho legal você lembrar disso todo dia, mas especialmente no dia difícil. Lembra dessa palavra de Jesus: eu estarei com vocês todos os dias, eu estarei com vocês. Então, por causa dessa presença de Deus, aconteça o que acontecer, siga em frente, porque você não está sozinho. Deus prometeu estar conosco e Ele é fiel. Muitas vezes nós ficamos com medo, ficamos preocupados. Eu nunca fui uma criança corajosa. Eu sou o filho mais novo da família, caçula. Acima de mim, alguns irmãos, e eu tinha uma irmã com 2 anos acima de mim. E eu me lembro de várias vezes que meu pai e minha mãe mandavam fazer alguma coisa em algum lugar, eu falava assim: só se ela for comigo. Aí eu lembro, sabe de quê? Quando Deus chegou para Moisés e falou para Moisés: Moisés, eu quero que você vá no Egito tirar o povo e tal, tal. Moisés falou, deu várias desculpas, Deus falou assim: tá bem, eu vou mandar seu irmão com você. Vou mandar seu irmão com você. E mandou Arão. Mas, queridos, a nossa grande questão é que Deus está conosco. Deus está conosco. Nós podemos ter essa segurança porque é a promessa de Deus. Se você está diante de um mar de dificuldades, de problemas, de desafios, siga em frente, porque Deus está presente. Por último, podemos seguir em frente motivados pelo futuro, olhando para o passado, o que Deus já fez, sendo acompanhados no presente, com a presença de Deus, mas também sendo motivados pelo futuro. Precisamos lembrar que o povo de Israel, aquela nação, não estava ali por acaso, nem por coincidência, absolutamente. Eles estavam caminhando dentro de um plano que tinha 400 anos, porque Deus havia falado com Abraão, o ancestral deles, dizendo o seguinte: olha, a sua descendência vai acabar no Egito, mas depois de 4 séculos, eu vou tirá-los de lá. Então eles estão aqui dentro de um plano concebido por Deus. Deus prometeu a Abraão um futuro glorioso para a sua descendência, e Ele tomou aquela família da roça, aquela família lá do interiorzão, e transformou aquela família em uma nação, em um povo, como nós vemos nessa história. E Deus disse para Abraão, o patriarca, que um dia os descendentes dele iam voltar para aquela terra, a terra dos antepassados, e é o que eles estão fazendo agora, exatamente isso. E quando Deus renova essa promessa, Deus fala que seria uma terra onde há leite e mel. Para o tipo de sociedade daquela ocasião era tudo de bom, leite e mel. Então, o povo que está fazendo essa jornada tinha um sonho, tinha um horizonte. Eles não estavam andando a esmo, sem saber para onde. Eles tinham um horizonte, eles tinham um futuro prometido para eles. E olha só, Deuteronômio capítulo 6, de 10 a 12, olha só, presta atenção no lugar que Deus disse que levaria aquele povo. Para onde Deus estava levando esse povo? Lá tem grandes e boas cidades que vocês não construíram. Tem casas cheias de tudo que há de melhor, que vocês não produziram. Tem cisternas que vocês não cavaram. Tem vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Pessoal, o povo de Israel está naquela estrada, tendo em mente essa promessa de futuro, que Deus havia falado, que eles iam encontrar naquela terra.
Então, eles tinham futuro, eles eram movidos, motivados por alguma coisa que estava na frente, pelo o seu futuro. Essa era a motivação deles, para enfrentar, e que Deus usa para dizer, vá em frente, prossiga, não desanime, não volte. Eu morei no Rio de Janeiro por 13 anos. As minhas 3 filhas nasceram no Rio de Janeiro. Eu fui pastor da primeira igreja batista da Barra da Tijuca por 10 anos. Meu sogro, minha sogra, moravam bem no extremo norte do Espírito Santo, naquela região ali de Pedro Canário. E foram muitas vezes em que eu, a Ana e as 3 meninas pegamos um ônibus da São Geraldo naquela época, que ia do Rio para Teixeira de Freitas, e a gente saía 3h30 da manhã, num ônibus comercial da rodoviária do Rio de Janeiro, Novo Rio. Às 4h30 da manhã, mais ou menos, a gente estava chegando em Pedro Canário, e meu sogro estava lá esperando pela gente. Já pensou? Quase 12 horas de viagem. Não era brincadeira. Às vezes a Ana estendia um pano no chão, uma delas deitava ali, alguém ia passando por cima, tinha que dar um pulo, e a gente levava uma caixinha de isopor com iogurte, algumas frutas. Mas sabe por que elas não reclamavam? Elas não reclamavam, porque, tipo assim, 15 dias antes da gente fazer a viagem, elas começavam a sonhar com a casa do vovô, e lá tem isso, e lá tem aquilo, e tem mais aquilo, e tem mais aquilo, e está chegando o dia, e a gente já está indo, e a gente vai. O que fazia com que elas enfrentassem aquele desconforto da viagem, era o futuro que estava na frente, a visão que elas tinham a respeito daquilo de bom que estava lá na frente. Essa é a história da jornada de Israel, enfrentando os desafios, as dificuldades do deserto, porque eles tinham como motivação o futuro. E aí a gente tem uma pergunta: qual é o futuro que motiva você e motiva a mim, diante dessas dificuldades que a gente tem, diante do Mar Vermelho, dos problemas e das lutas? Qual é a nossa motivação? Qual é o futuro que nos motiva? Agora, olha só, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, lá está escrito assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Graças a Deus. O Paulo está dizendo assim, gente, o nosso futuro é indescritível. Não dá para contar em linguagem humana o que Deus tem preparado. Então, querido, querida, você está no beco sem saída, você está naquela situação, exprimido ali, e Deus está dizendo para você, vá em frente, siga em frente. O que vai motivar você é pensar no futuro que Deus tem para você, no que Deus tem prometido para você. Lembrando que o deserto não é a nossa habitação permanente, é apenas uma passagem, apenas um caminho, mas nós caminhamos para aquilo que Pedro escreveu, 1 de Pedro 1,4, uma herança incorruptível que Deus tem guardado para vocês. Então, quando nós estamos nos sentindo cercados, como o povo estava se sentindo ali, há um mar de problemas à nossa frente, então, nós precisamos olhar para frente, lá no futuro, como será o final dessa jornada, o final dessa caminhada. Deus está nos levando para um futuro glorioso, Ele está nos levando. Muitos já chegaram lá, e nós estamos caminhando para lá. Qual é o mar que está à sua frente hoje? Como eu já disse, seja qual for o mar que está à sua frente, de problema, de obstáculo, de dificuldade, olha só, não murmure, não reclame,
Porque Deus falou para Moisés assim: por que você está clamando? O que esse povo está murmurando? Vai em frente, encara o mar, que ele vai se abrir. Quero pedir o pessoal do louvor para vir aqui à frente, e quero relembrar a você essas verdades da palavra de Deus. Siga em frente, ancorado no passado, o que Deus já tem feito. Siga em frente, acompanhado no presente, porque Deus está presente. Siga em frente, motivado pelo futuro. Deus vai abrir caminho. Ele fez, Ele está fazendo e Ele fará. Nós estamos no começo de um ano e é possível que, pelas instabilidades que têm acontecido no país, tantos de nós tenhamos perguntas, interrogações sobre este ano. Eu não sei, talvez algum de vocês que está aqui nesta noite está ouvindo essa palavra, ou está em casa, ou em outro lugar, está acompanhando essa palavra. É possível que haja alguém que está dizendo: pastor, essa história do beco sem saída é como eu me encontro hoje. Essa história do mar ali na frente, impedindo a minha caminhada, e Deus está dizendo: siga em frente. Essa é a minha realidade. Não sei. Será que isso é verdade em relação a alguém que está aqui nesta noite? Se você está enfrentando um problema, uma dificuldade, um obstáculo, à semelhança de Israel ali, não é uma coisa que você possa resolver. A palavra de Deus para você hoje é exatamente essa aqui: siga em frente. Siga em frente. Deus vai abrir caminho. Deus vai abrir caminho. É isso que a gente aprende aqui. Eu quero orar com você. Terminando aqui essa palavra, só vou pedir a você uma coisa. Você ouviu essa palavra que foi dita aqui? Se você está vivendo uma situação assim, como já disse, repito, você está lidando com um problema insolúvel para você, como aquele mar na frente dos israelitas. Mas nesta noite você quer dizer: Deus, eu creio que o Senhor vai abrir o mar. Eu creio que o Senhor vai me dar a solução. Eu vou pedir para você ficar em pé. Só se você está lidando com uma situação assim. Se você tem coisa para resolver que você pode resolver, resolva você. Mas se você está lidando com uma situação que é como se fosse o mar vermelho na frente daquele povo, você precisa que Deus separe as águas, que Deus abra caminho para você passar. A palavra de Deus para você aqui é essa: siga em frente, vá em frente, prossiga. Paizinho, obrigado por esse texto da Bíblia, que tem sido conforto, alento e graça na vida de pessoas ao longo de tantos séculos. E hoje essa palavra é aberta aqui, nesta igreja, nesse lugar. E essa história é trazida à tona, Deus, e eu creio que, porque o Senhor tem propósitos para isso. E o teu propósito é que nós sigamos em frente, que nós avancemos. Não importa qual seja o desafio, as circunstâncias, o Senhor está dizendo: vá adiante, porque eu estou presente. Ah, Deus, obrigado por essa história que o Senhor fez na vida de Israel, o Senhor está fazendo na vida das pessoas hoje. E agora eu estou orando pelos meus irmãos e irmãs que estão em pé aqui nesse auditório, e talvez alguém que estando em outro lugar, acompanhando esse culto,
está dizendo: Deus, há um obstáculo na minha frente. Deus, eu preciso que o Senhor abra caminho no meio do mar, que o Senhor indique a solução, que o Senhor mostre, que o Senhor abra as portas. Por isso eu estou pedindo ao Senhor em nome de Jesus, Pai, porque Jesus Cristo é o nome que tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus Cristo é o nome que tem todo o poder. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o Rei dos reis. Jesus é aquele que tem toda a autoridade. Tem autoridade sobre os demônios, sobre os principados e potestades. Ele tem autoridade sobre a natureza. Ele tem autoridade sobre as enfermidades. Ele tem autoridade suprema e absoluta. Por isso é no nome de Jesus que eu estou pedindo, Deus, ainda nesta noite, Senhor, abra caminho para esses irmãos. Abra o mar, Senhor, abra o mar, de modo que eles possam avançar na direção daquele futuro que o Senhor tem prometido. Ah, Deus, dá a cada um deles a convicção de que não está sozinho, não está sozinho nesse deserto, que o Senhor está presente. Abra os olhos para ver as manifestações do Teu poder e da Tua graça, Senhor. Senhor, nós estamos pedindo tudo isso, para que a semelhança do que aconteceu ali no Mar Vermelho, o Teu nome seja honrado, seja reconhecido, e as pessoas possam dizer: Deus é o Todo-Poderoso. Deus fez no passado, está fazendo hoje, e Ele fará amanhã. Por isso nós damos glórias ao nome de Deus, glórias a Deus. Sejam abençoados, queridos, em nome de Jesus.